RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, tratando de um livro. Dessa vez, não é bem um livro, né? Nada mais, nada menos do que um dicionário. E o dicionário é de emoções, sentimentos e estados de ânimo. Autora, Alba Cardoso. Ela é graduada em ciências, com licenciatura em matemática, especialização em gestão de projetos, é tradutora juramentada, intérprete comercial de inglês e português. É também pesquisadora dos estudos afetivos da consciência humana e há mais de 15 anos estuda e compila suas observações na área das emoções. É também palestrante e ministra cursos, né, sobre esses assuntos. Alba, seja muito bem-vinda. Obrigada. A editora, gente, é a Epígrafe, tá? Alba, vamos lá. Você não é psicóloga e escreveu um dicionário de emoções, não é isso? Exatamente. Então, foi uma... como você mesma já falou aí, né, na descrição, é um assunto que me interessou desde sempre por causa das aulas que eu dava na área de autoconhecimento, as pessoas se expondo e eu também, né, me expondo ali, dando aula e eu percebendo como é que funcionava essa troca das emoções, o que a gente se emocionava, o que não batia na gente. Então, isso sempre me chamou muita atenção e eu tinha essa necessidade de ter um dicionário, ou de ter pelo menos uma lista que fosse, né, das emoções, assim, e por isso que eu resolvi entrar nessa. Então, é muito interessante porque a gente pensa em emoções, eu vou falar em termos gerais, assim, né? Tá. E a gente vai muito assim, olha, ou eu tô triste, ou eu tô alegre, ou eu tô deprimido. Bom, ou a variação de emoções é como se a gente não aprofundasse muito, né? Uhum. E uma coisa que eu achei muito bacana é o quanto que você conseguiu esmiuçar de cada emoção, descrever isso de uma maneira muito particular, né? E isso, assim, dá pra gente... para quem se interessa em se estudar, se conhecer, né? É um instrumento, né? Porque não é só tristeza. Dentro da tristeza, ou na mesma linha da tristeza, você tem vários tipos de sentimentos que são parecidos, mas não são os mesmos, né? Uhum. Isso foi muito difícil de fazer, não foi? Foi bastante. Mas à medida que eu fui vendo as famílias, né, que você falou do espectro, né, dentro da tristeza, por exemplo. Na hora que eu fui vendo as famílias de emoções, a família da tristeza, a família da alegria, aí eu comecei a entender dentre elas, qual era mais forte, qual era mais fraca, qual puxava mais para uma mistura, por exemplo, com uma raiva, um medo. Então, quando você pega o conjunto, aí fica melhor você saber do que simplesmente pegar elas isoladamente, assim. Entendi. Foi legal. Agora, tem muita publicação nessa área? Olha, hoje em dia tem bastante livro técnico em prosa, né? Não dicionário. Então, na época, inclusive, que eu comecei a escrever, que foi 2012, eu procurei dicionários em inglês, português, francês, espanhol e italiano, que eram as que eu conseguiria entender pelo menos um pouco, né, se eu precisasse ler, e não tinha nenhum. Nenhum dicionário, Não ou seja, tinha. Esse dicionário é uma inovação na língua portuguesa, Na língua portuguesa. Inclusive em outros idiomas. Pode ser, né? Porque Hoje em dia, hoje, 2018, já tem. Já tem inglês e espanhol. Português não, ainda é português inédito. não. Agora, isso aqui para os psicólogos é um prato cheio, né? Não é? É maravilhoso, né? Porque eles conseguem ter essa diferenciação entre uma emoção e outra. É claro que o psicólogo, ele já lida muito com isso, né? Mas às vezes colocar em palavras é que é a diferença, né?
Exatamente, porque às vezes você tem o sentimento, mas você não sabe nem dizer para você mesmo o que você está sentindo, né? É igual a gente estava comentando. Tudo bem, a melancolia, qual que eu falei? Melancolia da tristeza? Depressão. Mais ou menos. Ou depressão. Uhum. Existe uma diferença. Qual é essa diferença? Como que eu vou saber se aquilo que eu estou sentindo é um ou é o outro? Eu preciso ter bem assim, claro, os conceitos de cada um para eu poder identificar, porque senão, por exemplo, eu posso até fazer uma terapia para um lado que não é a essência daquilo que eu estou sentindo, né? Até porque melancolia é uma coisa mais simples, né? É um estado de uma tristeza. Você dá uma baixa energética, né? Você dá uma baixa de tudo, mental, energética. E a depressão é um quadro muito maior que envolve várias emoções, vários sentimentos, várias crenças que a pessoa construiu ao longo de um certo tempo. Então, é uma coisa mais tipo uma síndrome, né? Do que não uma síndrome, mas é um quadro muito maior, que envolve muito mais coisa do que simplesmente uma melancolia, mas, né? mas eu penso assim, em termos gerais, a grosso modo, os dois vão te dar Os dois vão te dar essa baixa baixa. astral e tal, né? E quando que você vai saber que é um ou que é outro, né? Exatamente. Vendo outros elementos, seria isso? Seria isso. E assim, na questão dessa tristeza que dura muito tempo, porque a emoção, ela é uma reação muito rápida. Ela não é uma coisa que demora muito tempo. Ah, agora você falou uma novidade. Então assim, fiquei com raiva. Você ficou com raiva, já deu aquele rush no seu corpo, né? Ou adrenalina, ou o que quer que seja, que passou por ali. Você fica todo, digamos, ativado, né, naquilo. E se já foi o momento, se já passou, se você não se prendeu no pensamento, em começar a pensar sobre aquilo ali, ela vai embora rápido, relativamente rápido, deve durar o quê? 1 minuto a 3 minutos. Uma emoção. Uma emoção. Mas se aquilo que você sentiu não foi resolvido, por exemplo, alguém continuou cutucando você continua sendo objeto de alguma coisa que vem de fora ou do seu pensamento, aí você vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. Então, a emoção em si, se a gente deixasse ela simplesmente atuar e visse para que serve, então é isso. Então já foi, acabou. Ela iria embora com muito mais facilidade, mas a gente se prende nela. Ok. Então, tá. Então, na verdade, nós que determinamos o tempo que cada emoção leva agindo na gente. Isso, exatamente. Que interessante, né? Porque a gente vê, por exemplo, né? Eu pensei agora numa mãe que perde um filho. Às vezes, passam-se 20 anos e a mãe continua chorando pela morte do filho. Ok, tem um sentimento de perda, né? Tem um apego, tem uma série de questões aí. Mas, para umas pessoas, aquela superação é rápida. Para outras, vai levar muito tempo. Mas a emoção é a mesma. Só que o que diferencia é como aquela pessoa lida com aquela emoção, mantendo ela por mais tempo ou menos tempo. Mais ou menos tempo. Mas você no seu dicionário, ele é de emoções, sentimentos e estados de ânimo. Ou seja, são coisas diferentes. Pelo que... Quando eu comecei a escrever, eu achei que era tudo igual, né? Que era tudo a mesma coisa. E até uma colega, que também é escritora, perguntou, como é que você vai diferenciar? Aí eu vou colocar o que eu acho, né? O que eu tô pensando, assim, o que eu tô sentindo aqui. E na hora que eu fui fazer as definições, aí, gente, não, é tudo diferente, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui pesquisar, um pesquisador que me ajudou demais, é o Paul Ekman. Ele, desde a década de 70, ele está estudando isso, e ele chegou a ser, inclusive, como diz, consultor de órgãos tipo o Pentágono, para ver as expressões das pessoas, quem é que está mentindo, quem é que não está. Quem assistiu a série Lie to Me, sim! Então, sabe que o personagem principal é baseado no Ekman.
né? Mas vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais? Tá bom, tá bom. Lucas Zerpa, obrigada aí pela companhia. Gente, vocês podem acompanhar a gente aqui pelo Facebook, só mandando sua mensagem, seu alô, que a gente registra aqui a participação de vocês. E nós voltamos depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 13h14. Hoje a colheita vai ser boa. Vou percorrer esse campo todinho com o meu trator. Tá bonito isso aqui. Opa, que fio é esse? Ih, vai encostar. É aí que mora o perigo. Usar máquinas agrícolas perto da rede elétrica é choque e risco de morte na certa. É melhor passar longe dos fios no campo do que passar perigo. Fico alerta. Uma iniciativa Abrade e Copel, Governo do Paraná. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conversando aqui com a Alba Cardoso. Ela vai agora, então, diferenciar para a gente, né, Alba? Emoção, de sentimento, de estado de ânimo, porque o dicionário envolve todas essas, não sei o que a gente chama esse conjunto aí. Esses estados afetivos. Estados afetivos. Eu acho que cada pesquisador, tem várias linhas que chamam de vários nomes. Se você falar, por exemplo, antigamente falava assim, as paixões. As paixões são todas as emoções, né, que existem. E hoje a paixão é muito focada. É muito específico, para aquele estado que a gente se encontra quando está totalmente curioso e voltado para uma coisa nova, não necessariamente só uma pessoa, né? Às vezes uma ideia, às vezes um projeto, então a pessoa se apaixona. Então, as emoções, como a gente estava começando a falar, elas são essas reações mais rápidas, que acontecem com a gente quando a gente ou se surpreende com algo, ou tem um medo de alguma coisa, ou fica alegre. É alguma coisa que é novo em geral. É novo ou dentro do nosso organismo ou fora. Então, às vezes eu tenho uma ideia que eu nunca pensei que eu fosse ter, um insight. Uhum. Aquilo, esse impulso que eu tenho é uma surpresa, isso é uma emoção. Ou alguém te prejudicou, você sentiu uma mágoa. A mágoa, ela já é mais longa, né? Você teve que guardar, você teve que, alimentar aquilo ali dentro, né? Isso seria um sentimento. A mágoa, ela seria um sentimento. Porque uma raiva seria uma coisa mais rápida. Entendi. Você me feriu, fiquei com raiva automático. O que é a raiva? Ela é apesar de na definição vocês encontrarem, né, com outras palavras, mas ela é uma reação a alguma coisa que foi rompido um limite. Um limite foi rompido aqui. Todo mundo tem um limite, todo mundo tem um perímetro, digamos assim, de atuação. Se você vai contra esse limite da outra pessoa, esse perímetro, você pode causar raiva nela. Por quê? Porque você está infringindo no espaço dela, na liberdade dela. Então, ela pode fazer o quê? Ela pode sentir a raiva e aí ela pode ou reprimir ou expressar. Okay.
né? E por que eu falo só essas duas? Porque é o nosso padrão mais normal na sociedade. Ou a pessoa reprime, finge que não aconteceu nada, ou a pessoa expressa. E aí a expressão da raiva é agressão, agressividade, né? Em vários níveis, né? O que eu tenho tentado propor, e aí eu tenho até um curso que é um curso particular, né, que eu bolei, é o meio termo. É a pessoa, ela observar. E aí, nessa hora que ela observa, aí ela sabe por que ela sentiu aquilo, para o que ela tem que fazer com aquilo. Não é simplesmente uma expressão sem ela observar e também nem uma repressão que ela vai depois ter consequências daquela repressão, né? Em algum lugar, essa raiva vai aparecer depois, né? Onde quer que seja. Então, no caso da mágoa, foi ótimo você falar nela, porque é aquela raiva que você foi guardando, foi guardando, foi guardando. Você foi empilhando, né? Não, ó, sabe? Ai, desculpa. Sabe aquela coisa assim, deixa estar. A pessoa foi guardando, né? Não, pode deixar um dia, né? Gente, pra que eu tô guardando isso? Seria muito, muito mais saudável pra pessoa, né? Ela vê, tá, eu fiquei com raiva. Qual o limite que eu preciso colocar aqui para essa pessoa não vir de novo me agredir? Pois é. Né? E aí ela mas aí para isso a pessoa vai ter que começar a abrir mão do que ela já guardou tanto, com tanto carinho, aquela mágoa pensar dela. um pouco nela também, né? Porque quando ela tá magoada, ela tá com foco no outro. Poxa, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa, né, me machucou. Mas, na verdade, se eu esqueço da outra pessoa e eu tento, ok, mas ela me machucou por quê? Né? O que eu tinha de expectativa em relação a ela? A pessoa já era assim, a gente é que não via a pessoa como era, né? Então, acho que aí, quando volta o foco mais para si mesmo, é mais fácil até de superar. Né? Você vê como é que o seu poder volta para você também. Mas né? isso é uma coisa muito difícil. Não, claro. E o estado de ânimo? E o estado de ânimo, ele é um sentimento mais basal, e em geral ele está muito relacionado aos ambientes, então, à energia dos ambientes. Que seria a basal? Como traduz isso? Como é que seria assim? Basal, que é aquela coisa que você não tá tendo um pico de nada. Ele é mais estável. Ele é mais estável. Você, um exemplo da melancolia, a pessoa ela tá sempre naquela condição da energia baixa ali, não tem um pico, não tem uma queda, ela fica aquela coisa meio morna. Ou no caso da irritabilidade, não, a pessoa não está tendo raiva especificamente, mas ela está sempre, sabe, meio irritadiça ali. Ué, por que tá sempre assim? O que é isso? Ou aquela pessoa que está com mecanismo de defesa, né? Ela está sempre preparada, porque ela sabe que ela tem que se defender porque alguma coisa vai agredir. Né? Exato. Então ela está armada sempre. Ela está usando o medo ali sempre a postos, né? O medo sempre a postos. Agora, uma coisa que eu pensei agora, não sei se tem a ver, mas eu estava pensando nessa repressão que você está falando. Vamos supor, muita gente fala que tem algumas doenças que são com base emocionais, né? Então, por exemplo, eu tenho fibromialgia e tem várias linhas, né? Tem uma linha que fala que é a comunicação no cérebro que não funciona direito, outra que fala que é excesso de fibras nervosas, outros falam que é inflamação no intestino, enfim, várias linhas, mas na linha da psicologia, da psiquiatria, mais, eles falam que é uma doença emocional. Ok, mas eu não sou uma pessoa de me reprimir. Eu sempre estourei muito fácil. Qualquer coisa eu estouro. Então, como que eu posso ter desenvolvido uma doença que tem base emocional, sendo que eu não sou reprimida? Ou seja, existem outros tipos de doença que são emocionais que não são necessariamente só com a repressão. A gente pode concluir isso, né? Nossa, aí é complicado esse. Aí vai procurar uma terapeuta, né? Não, assim, você falou uma coisa interessante, que você nunca foi dessa de guardar, de reprimir. Não. Mas, por outro lado, você sempre foi de jogar, de expressar logo, né? Então, na hora que você faz isso de expressar,
nem sempre essa expressão, ela resolve o problema da gente. Também tem isso, né? Entendeu? Por isso que a gente estava comentando da observação. Então, eu expressei, e daí? E daí, eu resolvi alguma coisa, isso aqui me trouxe algum conhecimento a respeito do que, né, desse momento agora, dessa situação que eu vivi, dessa experiência que eu tive, dessa minha relação com essa pessoa com quem eu estou estourando, trouxe alguma coisa? Se trouxe, ótimo. Agora, se não, vou voltar para isso aqui, então. Eu vou voltar de novo, eu vou lembrar de novo disso aqui. E aí é uma coisa que o nosso organismo mesmo faz. Se você aprendeu alguma coisa com aquilo, ele já parte para a próxima. Tipo, a fila anda. Sim. O corpo é muito inteligente, assim, a fila anda, vamos embora. Agora, se você não aprendeu, vai acontecer alguma coisa de novo depois para você olhar para aquilo de novo. E aí, o que você precisa aprender com aquilo, né? Olha, um cantor aqui, ó, Pedro Alberto Comers, tá dando um tchau pra gente. E aí, Pedro, tudo bom? Mas, Alva, eu tô aprendendo muito com você, legal, viu? Legal. Eu aprendi demais escrevendo esse livro. Né? Nossa. Então, que na verdade, assim, uma coisa é você... Isso aqui a gente vê muito nos livros, sabe? Uma coisa é você ver um tema escrito para o outro e você está isento daquele tema, né? Você está escrevendo sobre um assunto que não tem nada a ver com você. Mas quando você faz um dicionário de emoções, sentimentos, estados de ânimo, não tem como você não olhar para você. E se isentar. Não tem como se isentar, não existe isenção, porque a gente tem sentimento, então como é que você faz? Você tem que escrever, mas você também tem a vivência desse sentimento, né? Então hoje você já deve estar craque em saber como são suas emoções, né? Eu me esforço. Saída pela... Mas na hora que você foi falando isso, eu me lembrei de uma coisa. A gente tem conceitos na cabeça, né? Então, eu acho que essa emoção aqui significa isso. E quando eu ia olhar nos vários dicionários que eu pesquisei, né, para compilar cada definição, eu olhava e via uma outra vertente ou uma outra nuance. Não, isso aqui não é não. Eu vou colocar... Sabe? E aí você tem que resistir à sua vontade de colocar aquilo que você acha que é certo e dar o braço a torcer. Não, realmente, está dicionarizado, isso aqui tem até foi até citado em várias obras de literatura e tal. Isso também tem essa nuance aqui, então vamos colocar. É a questão da ciência, né? Da gente não ficar só no que a gente acha, né? Colocar também os outros pontos de vista, né? E analisar de uma maneira isenta e, vamos dizer assim, não sei se é a palavra mais adequada, mas é fria, né? Porque se você estiver emocionada, analisando as suas emoções, você pode até alterar o que você está percebendo, né? Ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que é mais uma questão de crença. É mais crença do que emoção. Porque se eu coloco só o que eu penso, é o que eu acho que eu quero estar certa, entende? Nesse caso aí. Agora, é interessante você falar isso. Se eu for só pela emoção, aí eu não vou agir da melhor forma. Esse, eu acho que assim, top 5 é o primeiro mito que existe, que inclusive vários autores, Adler, né, inclusive tinham essa ideia. Se você se emociona, você não pensa. E aí eu posso contar uma história rapidinha, né? Depois do comercial? Vamos, então. Gente, a gente volta daqui a pouquinho, depois dos nossos patrocinadores. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Natal Sonho Dourado 2018. Mais de 1 milhão em prêmios. São 7 Renault Kwid, 2 Jeeps Renegade, 7 motos e centenas de vale-compras. Para participar é fácil. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, você ganha uma raspadinha. Cadastre o código em natalsonhodourado.com.br e você já estará participando. Natal Sonho Dourado. Prêmios que até o Papai Noel
Manuel quer ganhar. Postos Azteca, revendedor Petrobras na Terra das Cataratas. O maior parque aquático do sul do Brasil abre suas portas em dezembro. O Blue Park é a nova atração de Foz do Iguaçu, que vai encantar os moradores e turistas que visitam a nossa cidade. A maior praia termal com ondas do sul do Brasil, opções gastronômicas, lojas, estacionamento, tudo preparado para o seu conforto. E ainda teremos muitas novidades para 2019, com a inauguração das atrações radicais e da área Kids. Agora, Foz tem praia! Quando o juiz apita o final do jogo, Milton Neves apresenta Terceiro Tempo na RCI, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Foz do Iguaçu e região no foco da notícia. De segunda a sábado, das 8 às 10. Seu espaço de informação local no Manhã RCI. Com Guilherme Wojciechowski. Notícias, entrevistas, prestação de serviço e sua participação pelo WhatsApp 991450911. E nas nossas redes sociais. Facebook Rádio RCI Iguaçu. Twitter @sempre RCI. E pelo Instagram, Rede Comunicadora Iguaçu. Programa Manhã RCI. De segunda a sábado, das 8 às 10. Sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos de volta. Bruno Serpa também entrou, dando os parabéns à Alba. Muito útil essa produção, Alba. Obrigada. E conta a nossa história, conta a história. Então, a historinha é a seguinte. Eu estava pesquisando, eu estava inclusive no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, né, do CAEC, estava lá naquele ambiente que é o holociclo fantástico, cheio de dicionários, cercado de dicionário, e eu estava lendo um livro que ele é uma referência em ciências, que na verdade são vários volumes, The Great Books of... agora... fugiu o nome certinho, mas assim, é um compilado dos maiores livros da época, né, daquele século. E aí eu estava pesquisando exatamente o volume que falava das emoções. Ok, aí eu me deparo com a seguinte frase, né, se você se emocionar, você perde a capacidade de raciocinar. Guarda essa imagem. 30 minutos antes, eu estava saindo de casa, exatamente me direcionando para lá, na época com meu marido, e aí os dois já estavam mal, a gente ia acordado esquisito, no carro o ambiente começou a ficar pesado, e aí eu já cheguei no local onde eu ia estudar, que era o holociclo, já, né, já toda alterada, estava me sentindo bem com raiva mesmo. E aí eu pego esse livro, depois de já ter feito várias análises com outros dicionários, depois de já ter separado frases e tudo, e eu pego o livro e leio essa frase, e eu falo assim, não. Eu estou aqui estudando, lendo, refletindo, pesquisando, e o cara vem me falar que só porque eu tô com raiva do que aconteceu 30 minutos atrás, eu não consigo pensar, não. Aquela frase foi uma grande falácia para mim, entende? Porque os meus atributos mentais estavam a toda. Eu estava pensando, eu estava avaliando, estava associando as ideias que eu estava lendo ali. Eu falei assim, não, isso aqui está totalmente furado. Na hora que eu li, eu observei, aí eu olhei para o que eu estava sentindo, eu olhei para tudo que eu estava conseguindo pensar e raciocinar, e para mim foi perfeito, porque foi a chancela que eu queria para comprovar que você consegue pensar, você consegue sentir, você consegue agir, você consegue manifestar as emoções, tudo ao mesmo tempo. E a gente funciona assim. Ninguém, de repente, assim, agora eu vou só andar. Agora eu vou só sentir. Agora eu vou só pensar. Não é assim, gente. É tudo ao mesmo tempo agora. Então, nessa hora, para mim, foi... comprovei aqui que eu estava com a dúvida. Dá para pensar, dá para sentir. E a gente faz realmente, na verdade, tudo isso ao mesmo tempo. Agora eu vou colocar uma pitadinha aí de descrença. Fala. Vou falar de uma experiência que eu tive essa semana.
Eu sempre tive medo de aranha. Tudo bem. Tô deitada na cama, com meu braço assim, eu senti 3 perninhas andando na minha... A hora que eu senti, eu não pensei. Eu não sei como que eu fui parar do outro lado da parede, me bati toda na parede, me machuquei. Eu só consegui racionalizar depois. Ou seja, a minha emoção... Depois, e não era uma aranha, era a fronha do meu nariz. Mas veja, eu não tive nenhuma capacidade de raciocínio. Isso não é uma emoção? Isso é uma emoção. Que, nesse momento, o raciocínio não estava, como que eu vou dizer assim, prejudicado em relação à emoção? Porque se eu tivesse parado, peraí, é uma aranha mesmo? Não, pode ser outra coisa. Eu não fiz isso, eu simplesmente... O que você acha? Então, nesse caso, é uma fobia. Então, não tem a ver com emoção. Ela tem a ver com emoção, mas ela é uma emoção, ela é muito mais intensa, porque... Nossa, agora eu perdi aqui, ó, engraçado. A fobia da aranha. A fobia é o seguinte, o seu raciocínio, no caso, ele não foi prejudicado. Ele simplesmente não aconteceu. O que o medo ele faz? Ele te protege. Então, se tem uma aranha e você tem uma fobia, você precisa se proteger daquilo. Então, você faz, o seu corpo, ele faz o movimento que for necessário para te proteger daquilo. Agora, em termos... Eu acho, em termos Pode assim, ser mais relacionado com instinto e não com emoção, né? Não, a emoção, né, tá totalmente ligada ela é instintual. A questão que eu vejo não é o problema que eu vejo não é você não ter pensado. O problema que eu vejo é que fobia é essa que tá tão forte que você agiu sem ter esse tempo, sabe? Nada é tão urgente. Nada é tão urgente. As coisas, elas têm o seu tempo. A gente tem muito a pressa de resolver as coisas. Então, se a pessoa ela tem uma fobia, e aí quem é psicólogo vai saber, né, até address melhor, como é que abordar melhor essa questão. A fobia é uma coisa um pouco, é como se fosse uma coisa um pouco mais embaixo, sabe? Okay. Um degrau mais embaixo. As emoções que eu falo são as emoções que a gente sente no dia a dia e que você poderia ter tido um medo, mas se esse teu medo, né, da aranha não fosse uma coisa que talvez você possa observar a partir de agora, para você ficar mais, não sei, para você se libertar desse automatismo, aí você poderia ter feito o que você fez. Não, é só uma fronha aqui. Agora, você põe a fobia aqui? Eu boto fobia, mas não como... Porque, na verdade, então, vamos, deixa eu entender ainda mais. Então, além dessas emoções, sentimentos, estados de ânimo, a gente ainda tem outro tipo de manifestação que é no nível de maior profundidade, que é aquilo que é elemento aí das terapias, né, que os psicólogos abordam. Seria mais ou menos por aí? Aqui, ó, vamos ver como é que eu coloquei a fobia. Emoção inquietante ou medo intenso e desproporcional, né? Desproporcional, quando a gente fala desproporcional, é para quem desproporcional? Para esse meu cérebro aqui que eu uso no dia a dia. Mas para o seu histórico, ele é proporcional, porque ele tem uma razão de ser. Ele não está ilógico. Ele está ilógico talvez para mim, que eu não tenho medo de aranha. Mas para você, ele está adequado, entende? Então, desproporcionado, mais ou menos, depende da pessoa, né? Cadê? Onde é que eu estava?
relacionado a coisas, eventos ou pessoas consideradas ameaçadoras, geralmente seguida de evitação do objeto temido ou de tolerância acompanhada de grande angústia, né? Você pode até tolerar alguma coisa, mas você fica muito angustiado de estar perto daquilo. Aí já é um outro grau, é um pouco menos fóbico, né? Então, até que você vai chegando no nível que você realmente, aquilo ali já não te causa medo. Mas a fobia, ela é uma coisa muito mais profunda. Né? E aí, quando a gente fala de inconsciente... E aí, talvez tenha a questão também que é da patologia em si daquilo, né? Então, por exemplo, para você, ela pode ser uma coisa banal, mas para mim, ela tem uma intensidade tão grande que isso passa a ser patológico e eu tenho que estudar essa patologia, eu tenho que superar isso, porque ela pode me causar algum problema depois, ou ela pode, né, sei lá, tá me prejudicando de alguma maneira... em termos mentais, em termos de relacionamento com os outros e com tudo, né? Acho que pode ser mais ou menos por aí. Porque ter medo de aranha nunca te prejudicou de trabalhar, não. De se relacionar com as pessoas, certo. Né? Então é uma coisa agora, que... se eu tenho medo, por exemplo, de altura e eu tenho que vou trabalhar de aeromoça. Isso, aí sim. Perfeito. Agora, eu pensei numa outra coisa também, que é o seguinte... Eu vejo assim, que tem eu já vi duas abordagens de como lidar com as emoções. Uma olha, você racionaliza o que você está sentindo, né, leva para a questão mais do sentimento, ou da racionalidade, da ponderação, do discernimento, né, analisa o que você está sentindo, ok. E uma outra área, uma outra linha, é aquela, não, vivencia ao máximo esse sentimento, aprofunda, é para chorar? Chora mesmo. Então, na primeira linha, não é para chorar, é para, por que eu estou chorando, qual é o motivo disso, está relacionado com o quê? A outra linha não, esgota, vai lá, chora tudo que você tem que chorar, e depois você para pensar. Você acha que existe realmente, isso é uma percepção minha, ou como que se lida com isso? Você... Tem alguma coisa? Os dois, depende de cada caso. Os dois, Se você não sente, se você não permite sentir, você não vai saber racionalizar. Perfeito. Então, assim, deixa eu ver o que eu tô sentindo. Tá, mas na hora que você simplesmente faz isso, você dá uma abafada, né? No sentimento. Dá uma abafada. Aí, cadê? Onde é que tá? Tava aqui agora o que eu tava sentindo. E aí não tem como você avaliar o que você não tá vivendo, né? Então, você sente. Aí, para cada pessoa, eu acho que vale a pena ela saber que a gente consegue modular as emoções. Tanto que se não soubesse, a gente não reprimia. Sim. Né? E a gente não cresceria enquanto pessoa, não teria maturidade, né? A gente ia ser eternos adolescentes ou crianças. A gente consegue modular. Então, já que você consegue modular, vai sentindo, vai começando a sentir aos poucos. Até você ter capacidade e se sentir seguro de sentir tudo o que está vindo à tona. De sentir plenamente aquilo. O que é isso? Tá. Deixa vir. E aí, tem que chorar? Tem que chorar. Às vezes tem que chorar. Por quê? Uma das utilidades da tristeza é deixar ir. Se você não sente, você não deixa ir nunca. Por isso tem gente que, você falou mais cedo, né? Do luto muito longo. Será que essa pessoa ela está se permitindo chorar mesmo? Será que ela está permitindo sentir mesmo? Ela está deixando ir mesmo? Porque a tristeza de perder um filho, ou perder um esposo ou uma esposa de muitos anos, é muito forte, né? É uma coisa muito intensa. Só quem vive é que está ali na pele. Agora, essa pessoa, ela tem permissão para ir sentindo aquilo vai em ondas, volta, ela sente mais um pouquinho, volta, até ela entender o que está indo embora. O que está indo embora? O que eu estou deixando ir? Não é só o outro, eu também estou indo embora. Porque o outro não está mais lembrando de mim. Né? Excelente. Então... eu acho que os dois. Olha, o Everton Livramento também entrou aqui, mandou um coraçãozinho para você.
Alba, eu tenho ainda mais algumas questões para fazer. Vocês, se quiserem aproveitar, gente, vai ser o último bloco. Então, vocês podem mandar seus questionamentos para a Alba. A gente vai estar trazendo aqui para a gente debater. E a gente vai, então, dar um espaço para os nossos patrocinadores. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. De segunda a sexta, antes do almoço, Guilherme Wojciechowski e a equipe RCI acompanham você em busca de soluções para os problemas que afetam o seu dia a dia em Foz do Iguaçu e região. Participe pelo WhatsApp 991450911, Facebook Rádio RCI Iguaçu, Twitter @sempre RCI e pelo Instagram Rede Comunicadora Iguaçu. Programa Antes do Almoço, de segunda a sexta, a partir das 11h30, na RCI, sempre ao seu lado. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Alba Cardoso, conversando com a gente sobre emoções, sentimentos e estado de ânimo, eu pensei o seguinte, Alba, existe assim, a gente pode dizer que existe uma emoção melhor do que a outra, ou uma pior do que a outra, isso é pessoal, ou realmente existe uma gradação nas emoções? Eu acho que tem intensidade, né? Tem umas que são mais intensas ou menos intensas, dependendo do histórico da pessoa. Se a coisa está muito inconsciente, às vezes fica mais intensa ainda, né? Ela não tem nem como trazer aquilo à tona. Isso eu acho que pode acontecer. Agora, em termos de ser melhor ou pior, de ter uma hierarquia, né? Existe, de né? qual que é mais agradável ou desagradável, assim, é muito da vivência da pessoa. Como é que ela enxerga as emoções. Um amigo uma vez me perguntou se eu achava que as emoções eram negativas ou positivas, né? Isso, eu ia perguntar agora. Então, e não foi você que perguntou. Não. Então, hoje eu vejo que, na minha opinião, todas as emoções elas são positivas. Por quê? Porque elas são todas indicadores para a gente mexer com alguma coisa. Nossa, que interessante. Agora, tem emoção agradável e desagradável. Aí isso né? Isso é inevitável. Assim, vamos supor uma pessoa que é super alegre. Mas será que isso, o tempo todo, só alegre, isso é uma coisa boa? A alegria é uma coisa boa. Mas será que essa pessoa não está camuflando alguma coisa? Ou seja, mesmo nos sentimentos, foi o que eu pensei, assim, mesmo nos sentimentos positivos, dependendo de como a pessoa lida com aquilo, ou do tempo que ela gasta com aquilo pode não ser tão positivo assim, né? Tipo assim, tem uma amiga minha que ela é super alegre, mas assim, qualquer hora que você encontra com ela tá super alegre, ela tá rindo, ela tá feliz, mas assim, você nunca vê a pessoa feliz, nunca vê a pessoa, aliás, nunca vê a pessoa triste, nunca vê a pessoa com raiva, nunca vê a pessoa, sei lá, com nenhum tipo, ela tá sempre alegre.
Mas alguém consegue ficar o tempo todo tão alegre? Não tem coisas difíceis na vida? Eu fico pensando assim, então... É interessante isso. Ela pode ser uma pessoa que tem uma tendência a ter uma visão mais otimista das coisas, né? Ela realmente consegue superar as coisas com mais facilidade, passar... Ou ela encobre tudo que ela... Ou isso. Agora... E aí ela passa para o outro uma coisa boa, mas por dentro ela pode não estar sentindo aquilo, né? Agora, quando a pessoa ela realmente está sempre alegre, uma coisa que eu ia falar da empatia, né? A gente percebe no outro quando o outro tá alegre ou não, né? Vamos colocar nessa polaridade que a gente fala, quando tá bem ou quando tá mal, né? Tá. Então, a gente tem todo um instrumento aqui, percepção das energias, percepção visual, a gente faz uma leitura rápida do olho do outro, dos músculos, a gente sabe se a pessoa está alegre ou não. Tem aquele livro, O Corpo Fala, né, que a maneira de você sentar, também, de você falar, você está manifestando. Então você consegue saber se a pessoa está alegre ou não. E energeticamente também tem essa troca, você percebe se o outro está alegre ou não também. Agora, eu vejo que tem também uma coisa que é difícil as pessoas aceitarem a alegria. Como assim? Está todo mundo buscando felicidade, mas na hora que a pessoa é alegre, você não aceita? Como assim? Tem muita expressão que debocha da alegria, assim. Ah, boba alegre. Ah, é verdade. Né? Ah, tá rindo de quê? Né, se tá tudo desse jeito que tá, o mundo desse jeito que tá, o Brasil desse jeito que tá, você fica ainda, né, todo alegrinho aí. Então, existe uma resistência de dar permissão para as pessoas se sentirem alegres no momento que elas quiserem. Nossa, o que eu mais ouvi quando era criança. Seu irmão acabou de se machucar, como é que você tá aí brincando sozinha, pulando e dando cambalhota? Gente, né? Eu sou eu, meu irmão é meu irmão, né? Você é você, sua avó é sua avó. Então, a gente tem uma tentativa de equalização de todo mundo. Então, tá todo mundo triste, vão ficar todo mundo triste. Tá todo mundo alegre, tem que ficar todo mundo alegre. E assim, cada um tá numa vibe, cada um tá numa. Então, não tem como eu equalizar todo mundo agora. Se for equalizar, vamos... sei lá, pesquisar e ver como equalizar para cima, né, no futuro aí. Não sei. Porque, assim, tem gente que tem mais facilidade de esconder o que está sentindo e tem gente que tem mais facilidade de expressar o que está sentindo, né? Uhum. As pessoas falam para mim que tá na cara, que se eu tô com brava, eu não consigo esconder, entendeu? Agora, ao mesmo tempo, teve uma amiga minha que falava assim, eu não consigo tirar a cara de paisagem, eu não consigo expressar o que eu estou sentindo. E eu ficava assim, né? Como assim a pessoa não consegue expressar o que ela está sentindo? Então, eu acho que também tem esse lado, que é da pessoa saber. Porque às vezes, por exemplo, você pode ter algum problema e não passar isso para o outro. E isso tem a ver com empatia também, né? Também né? tem. Porque assim, o problema é meu. O que o outro tem que ficar, né? O sentimento é meu, a dificuldade é minha. Você tem seus limites, né? A gente tem os limites, tem a sociedade. O outro tem que respeitar o outro, peraí, não precisa também chegar lá com aquela cara lá e deixar estragar o dia do outro, né? Mas por um outro lado também, poxa, mas se eu não me expressar... né? Como é que eu vou ficar o tempo todo passando uma imagem do que eu não estou? Então, é uma dicotomia aí que acho que deve ter aí um meio termo nisso tudo. Nisso né? aí, uma coisa que eu vejo é do nível de intimidade que você tem com as pessoas. E aí, se eu tô com meu esposo, minha esposa aqui, e aí eu quero, né, fingir ou me fazer de feliz para o outro não ser afetado, eu acho que isso aí é meio bobeira. Acho meio bobeira, porque é a pessoa com quem você tem a maior intimidade, é a pessoa com quem você tem que ser você mesmo. Você pode ser você mesmo. E aí não é maltratar o outro, não. É simplesmente estar verdadeiro ali. É diferente. Diferente de você maltratar a pessoa e você estar verdadeiro. Hoje eu tô triste, não quero falar, não quero fazer, não quero não sei o que lá, qualquer coisa assim. Agora, se você tá num ambiente
por exemplo, de trabalho que você está fazendo um atendimento, e é uma coisa, às vezes, muito rápida, tem que dar um troco, tem que, sabe? Aí você meio que passa por cima mesmo, naquele momento, e depois você vai pensar a respeito. Um desafio, eu penso, para quem é da área da saúde, principalmente, né? Médico, psicólogos, a pessoa, na hora dela atender uma pessoa, ela tem que estar bem. Porque o outro é pior que você, tá ali te pedindo ajuda, então, quer dizer, ali você não tem, vou expressar aqui que eu tô mal hoje, não vou te atender bem porque eu tô mal, então, quer dizer, tem uma outra questão que é o discernimento de como você também, né, expressar ou não, dependendo do que você está fazendo, né? Eu já não tenho experiência, mas me fez lembrar um pouco do Carl Rogers, que ele tem aquele Tornar-se Pessoa, o livro, né? E uma das abordagens principal dele, né? A abordagem principal é o psicólogo ou terapeuta, ele verdadeiro ali, junto com... Então, teria que já é outra abordagem. Então, teria que ver como é que ele faz... Que técnicas são essas? Dele ficar mais verdadeiro na frente do cliente, na frente do paciente, e aí o paciente vê, nossa, é uma pessoa que está aqui comigo, não é só um profissional robô, sabe? Aquela coisa assim. Ou seja, a gente pode tirar como conclusão que, por mais que a gente tenha um monte de recursos, ideias, elementos, livros, ainda é muito particular, né? Bastante. E ainda é muito complexo a gente estudar a nossa manifestação, porque um pensa de um jeito, outro pensa... Você pode até fazer um compilado do que as pessoas pensam sobre uma determinada ideia, mas sempre vão estar surgindo novas ideias, sempre vão ter pessoas diferentes, com culturas diferentes, e a própria cultura vai trazer sentimentos diferentes também, porque às vezes é cultural daquele povo agir de determinada maneira, desse povo já não é. Então, se você vê o japonês, ele tem um perfil do jeitão deles, tem mais ou menos parecido, né? Aí você pega um americano, eles já são totalmente diferentes. Estou falando média geral, assim, né? Então, na verdade, a gente vai tentando mapear e tentando estudar, mas a complexidade é muito grande. As conclusões que a gente quer o tempo todo chegar, eu não sei se elas ajudam muito, sabe? Então é assim. Então é assim. Então é assim. Pois é, aí chega um outro pesquisador que fez uma experiência e concluiu que no momento dele, com as pessoas que ele pesquisou, com aquele contexto, com aquela conjuntura ali nacional, de uma maneira. Aí você vê um outro aqui, não, mas olha, aqui o resultado foi outro. E não pode dizer que um não funciona, o outro não funciona. Não dá para dizer que não funciona, porque às vezes um tem resultado, o outro também tem resultado. Então eu acho que a melhor coisa é a pergunta: o que é melhor agora? O que é melhor para todos, né, agora? Agora, na pesquisa que você fez, para você mapear cada sentimento desse, cada estado de ânimo, emoção dessa, você encontrou muita divergência entre os autores, ou como que foi? Não, até que não. Até porque não tem muitas definições prontas. O que eu encontrei foi o contrário, uma dificuldade de botar o dedo e falar isso aqui significa isso, sabe? Isso eu encontrei dificuldade. Tanto que a grande maioria das entradas, né, eu consegui no máximo 7 dicionários. A grande maioria. Agora, teve um ou outro que eu consegui 12 dicionários que tinha falando sobre aquilo ali, e aí mais 5 livros falando sobre aquilo. As básicas, né? As básicas você encontra mais. Medo, raiva, tristeza, surpresa, alegria e vergonha. Esse você encontra livros inteiros e tal. Agora, tem outras coisas que, não sei, preguiça. Você criou alguma emoção? Não criei nenhuma. Foram todas já dicionarizadas. Todas já pesquisadas, a única coisa que eu mais diferente que eu fiz foi trazer de 2 idiomas diferentes, que foi a Schadenfreude e a Mudita, né? Que é a Mudita do Pali Fala o que significa. E Schadenfreude é do alemão. E elas são opostas.
Então defina para nós, que você está falando aí grego, alemão. Estou falando alemão e pali, né? O Schadenfreude, o que é? É a pessoa ela ficar satisfeita e sentir prazer com a tristeza do outro. Poxa. E a mudita é o contrário, é você sentir prazer e ficar satisfeita com a felicidade do outro, com o sucesso do outro. E eu achei engraçado que são os únicos estrangeirismos do dicionário e eles são, né, meio que opostos. Olha, assim. Alba, adorei esse bate-papo com você. Queria ver se você tem algum recado final, alguma mensagem, alguma ideia que você queira passar aí para o pessoal que está acompanhando a gente no Face, na rádio, no site da RCI. Eu quero deixar aqui disponível, né, o dicionário, né, quem quiser comprar o dicionário pode entrar no Shopcons, né, que é o site da Livraria Epígrafe, e isso é o marketing, né? Mas em termos de emoção, se as pessoas elas se permitirem sentir mais, eu acho que seria um grande ganho para todo mundo. Serem mais verdadeiras com elas mesmas, sabe? Porque a gente tem muita repressão, a gente tem muito não faça isso, não faça aquilo, e isso não está ajudando. Eu acho que não está ajudando pelo resultado que a gente está vendo aí, sabe? E existe uma ilusão de que a gente tomar decisões simplesmente no lápis de papel vai ser a melhor coisa. E, na verdade, pesquisadores até mostram que isso na verdade, é até impossível, você tomar uma decisão simplesmente pela razão, que é o conjunto da obra que vai te dar a melhor decisão, que vai ser mais integrado, você vai ser mais você naquela hora de decidir. E quem quiser saber mais, eu tenho cursos, né, individuais e em grupo também. Pode entrar na página do meu Facebook, Alba Cardoso, Alba VS Cardoso, e no Instagram. E aí fala comigo lá, eu estou à disposição. Gente, então, olha, a gente vai encerrar o programa de hoje com um sentimento de muita gratidão à Alba pelo aprendizado que ela trouxe para a gente e de gratidão a vocês que estão aí nos acompanhando. Sexta-feira que vem, então, temos mais Entre Livros. Até lá, pessoal. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu.